Esqueça o que vocês sabem sobre diário dos sonhos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um diário de significado dos sonhos que realmente funciona, para vocês entenderem como a mente de vocês trabalha com relação aos sonhos que vocês têm, levando em consideração as experiências íntimas e pessoais de cada um. Vocês vão entender as associações que ela usa e os significados dela, segundo o comportamento que aparecem nos sonhos. Fiquem comigo e vamos desvendar esses mistérios. Até hoje, quando se fala em criar, elaborar um diário de significado dos sonhos, as pessoas prestam muito atenção nos elementos que aparecem nos sonhos, nos objetos. Elas depositam todo o foco e atenção ali. Então, se aparece um rato, elas vão buscar o significado que é sonhar com rato. Se aparece um prato, elas vão buscar o significado do que é sonhar com prato. Se aparece, por exemplo, um carro, vão buscar o significado de sonhar com carro. A mesma coisa com barco e assim por diante. Muitas poucas pessoas pararam para pensar sobre que os nossos sonhos, eles são íntimos e pessoais. Ou seja, eles podem divergir, ser diferente de pessoa para pessoa. Mesmo que os elementos, os objetos, os animais, as coisas apareçam em maneira comum, de forma comum. Nós temos que, na hora de levar em consideração para interpretar um sonho, justamente essas nossas experiências, o que nós vivemos até aqui. Porque às vezes, traumas, acontecimentos do passado, que envolvem determinada coisa, determinado animal, podem nos dar uma conotação emocional diferente na hora de entendermos os nossos sonhos. A nossa mente, ela tem um ingrediente para fazer os sonhos. E qual é esse ingrediente? As nossas memórias, as nossas experiências. Tudo o que nós vivemos, inclusive as cargas emocionais presentes na nossa memória, sendo essas cargas emocionais positivas ou negativas. É por isso que eu vou enfatizar mais uma vez. Às vezes, o mesmo elemento que aparece no sonho de uma pessoa e no de outra pessoa pode dar a esse sonho um significado, um entendimento, uma interpretação diferente em razão das experiências que essa pessoa viveu. Na hora de interpretar os sonhos, nós temos que levar em consideração isso, nossas experiências, nossas memórias, nossa carga emocional e também o comportamento que aparece nos sonhos, o verbo, a ação, o que nós ou o outro personagem, outra pessoa que está aparecendo no sonho está fazendo ou o que fez. Isso é importante. Levarmos em consideração o todo do sonho e não só um objeto que aparece. Baseado num objeto dar o significado do sonho, estamos fazendo e sempre fizemos de forma errada. Por isso hoje eu vou ensinar vocês como realmente fazer um diário de significado dos sonhos que realmente funcione, levando em consideração as experiências vividas por cada um, as cargas emocionais vividas por cada um e os comportamentos que aparecem no sonho. E claro, os elementos também, ou como chamam, os arquétipos também. Então, o que vai fazer? Eu desaconselho a fazerem no celular. Geralmente, se nós fizermos essa agenda no celular, ela acaba se tornando muito superficial. Na hora que nós formos escrever, o teclado automático tira a nossa atenção,
coloca palavras que nós não queremos usar no momento, isso atrapalha. Nós precisamos, para entender como funciona a nossa mente com relação aos sonhos, escrever. Na hora que nós escrevemos, nós prestamos mais atenção, nós pensamos melhor. Estamos colocando os nossos pensamentos e sentimentos no papel. Então você pode fazer isso num caderno. Eu aconselho comprar uma agenda, porque na agenda já vem as datas em cima. Então você vai numa papelaria, vai custar 10, 14, 15 reais, não é caro. Uma agenda do ano de 2023, já com cada folha com a data específica, para não se perderem. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2023. Antes de dormir, preste bastante atenção. Esqueçam as formas de diário de sonho, agenda do sonho que vocês fizeram até hoje. Isso aqui é uma nova forma de fazer, que realmente funciona. Antes de dormir, você vai pegar a sua agenda, o seu diário dos sonhos, na data específica que você se encontra, dia 1º de janeiro de 2023. E você vai marcar. Vamos desenhar aqui uma página. No dia 1º de janeiro, ok? Nessa página da sua agenda, você vai marcar aquilo que você está vivendo no momento que mais chama a sua atenção. Então você vai separar um pedacinho aqui dessa agenda, um quadrinho, e você vai escrever isso. Aquilo que mais chama a sua atenção no momento. Como que é isso? Então esqueçam de se alongarem muito. Não façam isso. Vocês não estão escrevendo um livro. Aqui é algo que tem que ser prático, tem que ser rápido, dinâmico, porque a mente de vocês funciona assim. Então, se vocês começarem a encher muita linguiça aqui na hora de descreverem tanto o sonho como essa situação que chama atenção no momento, depois vocês vão se perder. Então, por isso que tem que ser algo objetivo, claro, direto. É o que mais chama a sua atenção no momento. Exemplo, você está vivendo um problema no seu relacionamento. E esse problema no seu relacionamento tem chamado muito a sua atenção. Você vive preocupada, você vive deslocada, você não consegue fazer as suas tarefas direito, executar o seu trabalho corretamente. Isso tem te desgastado e sugado a sua energia, ou seja, é isso que chama a sua atenção no momento. Então, é isso que você vai marcar na sua agenda ou diário dos sonhos antes de dormir. Aquela situação que você está vivendo e que está chamando muito a sua atenção. Mas isso é só o que acontece de negativo conosco? Não, não. Por exemplo, você tem um objetivo e você está lutando por esse objetivo. Passar num concurso, passar num vestibular, conseguir um emprego dos seus sonhos, juntar dinheiro para comprar uma moto para o seu trabalho, um carro para se deslocar com a família. Um objetivo no momento que você vive em função disso, em razão disso. É o que mais chama a sua atenção no momento? É isso? Então você vai marcar antes de dormir. No momento, o meu foco está direcionado para esse objetivo. Comprar uma moto para mim trabalhar. Passar num concurso público. Então, o que chama a sua atenção pode ser algo positivo, pode ser algo negativo. Podem ser coisas do passado? Exatamente. Um trauma que você viveu e não consegue superar. Vamos pegar um exemplo aqui. Um fim de relacionamento que aconteceu já fazem 6, 7 meses. Você não conseguiu superar isso. Você não consegue tirar a pessoa da cabeça. E isso, de certa forma, é o que mais chama a sua atenção no momento. Então você vai anotar aqui. O que está mais chamando a minha atenção no momento é um término de relacionamento que eu não estou conseguindo superar. Você pode dar também algumas ênfases por causa disso,
por causa disso, ele não quis mais falar comigo, ele me bloqueou, ele não quer mais contato. Mas um conselho, não se alonguem muito. Foco na clareza, na objetividade. Sejam diretos, porque você vai fazer isso aqui o ano todo. Então, se você começar a escrever demais, nos outros dias pode ficar com preguiça. Então, e outra coisa, como eu disse, a nossa mente, ela trabalha de forma dinâmica, clara, objetiva. Nós devemos ser assim para entender como ela trabalha, tá? Então, antes de dormir, você vai marcar o que mais chama a sua atenção no momento. E aí você fecha a sua agenda, deixa do lado da sua cama. Na cabeceira ali, numa mesinha, numa estante, do lado da sua cama com uma caneta. Deixa uma caneta ali, junto. Então, quando você acordar e se conseguir lembrar do seu sonho, porque às vezes tem noite que nós não vamos conseguir lembrar do nosso sonho. Ah, mas e se eu não lembrar do meu sonho? A parte onde vocês vão escrever o sonho deixa em branco. Vocês não lembraram, vocês podem anotar. Então, na parte de baixo aqui, vocês escrevem, não lembro. Não lembro do sonho. É normal, é comum, tá? Não se preocupem quanto a isso, não fiquem se cobrando. Ah, eu tenho que sonhar. Não, não levem dessa forma, tá? Deixa isso ocorrer de maneira natural. Deixa como um rio que flui. Não fiquem se cobrando, tá? Mas se vocês lembrarem do sonho, o que vão fazer? Então, vocês vão lá nessa página da agenda, embaixo daquilo que vocês escreveram que chama bastante a sua atenção no momento, tá? E aí vocês vão escrever o seu sonho. Vocês vão escrever conforme ocorreu o sonho. O que aparece no sonho, os objetos que aparecem no seu sonho, os elementos que aparecem, a pessoa que aparece no sonho, o que você estava fazendo no sonho. Isso é importante. Então, na hora de escreverem o seu sonho na agenda, na data que sonharam, lembre-se, isso é muito importante. O comportamento, ou seja, a ação no sonho, o verbo, o que vocês estavam fazendo ou o personagem que aparece no sonho estava fazendo. O personagem pode ser o vento, o personagem pode ser um rio, pode ser um animal, pode ser um parente, pode ser uma outra pessoa, pode ser você mesmo. Mas o que estava fazendo? Isso é importante. Não se esqueçam, vocês não estão escrevendo um livro. Não precisa usar 2, 3 páginas. Sejam objetivos, claros, diretos. Embaixo da situação que chama a atenção que vocês escreveram antes de dormir, vocês vão, se lembrarem o sonho, anotar o que aconteceu no sonho, levando em consideração isso, o comportamento. Não esqueçam. Isso aqui é importante. O que vocês ou outra pessoa, outra coisa fez no sonho. Se possível, usem uma caneta marca texto. Usem. É bem baratinho, R$1, R$2. E aí, em cima da ação, deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Em cima da ação, do comportamento, do verbo, vocês daí deixam em evidência. Ou vocês circulam com uma caneta vermelha de outra cor. Mas marquem o comportamento, a ação, o que fizeram. Não só os elementos. Vocês estão conseguindo compreender como é diferente de levar-se em consideração na hora de entendermos os sonhos só o que aparece? Ah, apareceu um rato, apareceu uma faca. É isso que eu tenho que focar? Não, não é isso. Você vai descrever que apareceu no seu sonho isso. Mas o principal é o comportamento. O que você fez? O que você estava fazendo? Outra pessoa estava fazendo? Outra coisa estava fazendo? Lembre-se, logo embaixo, daquilo que chama mais a sua atenção na vida no momento que você escreveu antes de dormir. Fazendo isso, vocês fecham a agenda e aí,
correria do dia a dia, trabalho, afazeres, até chegar à noite novamente. Quando chegar à noite novamente, então é outra página no sonho. Então, antes de dormir, agora é a página do dia 2 de janeiro. Antes de dormir, o que vocês vão fazer? Anotar aquilo que mais chama a sua atenção no momento. Você pode estar se indagando, mas continua a mesma coisa. Então você vai anotar a mesma coisa. Exatamente igual. Por isso que eu falei para vocês, não se alonguem muito, vai ter trabalho, precisa ser dinâmico. Então vocês vão anotar no dia 2 de janeiro a mesma coisa que está te chamando a atenção no momento. Vão dormir. Se lembrarem do sonho que tiveram, vocês vão anotar da mesma forma. Se não se lembrarem, apenas escrevam: não lembro do sonho que tive hoje. Não tem problema. Você vai fazer isso constantemente, diariamente. É um diário de significado dos sonhos. E da mesma forma, vocês vão relatar o sonho de vocês assim. Vão contar o que aconteceu. Vão descrever ali o comportamento, a ação, o verbo, o que vocês ou outra pessoa fizeram no sonho. Seja o vento, seja um animal, seja o que for, mas a ação, o que aconteceu. Se teve decisões, se tiveram escolhas, você vai anotar. E a ação, o comportamento, se possível, vocês vão grifar. Se vocês quiserem fazer anotações, por exemplo, isso também ajuda muito. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Deixa eu pegar um azul. Então apareceu uma determinada pessoa no sonho. Uma pessoa conhecida, ou um parente, alguém do seu passado. Vocês vão circular essa pessoa e vocês vão anotar. A pessoa tal significa isso para mim. A pessoa tal já fez isso comigo, já me decepcionou. A pessoa tal tem um problema de vícios. Então vocês vão marcar, por exemplo, características dessa pessoa. Do ladinho ali da agenda, ela sempre tem uma margem mais grossa. Então vocês anotam com um lápis, por exemplo, puxa uma setinha do nome da pessoa onde você escreveu, marca as características ou o que essa pessoa já fez. O que essa pessoa já fez para você. Tá? Isso é importante também. Terceiro dia, mesma coisa, quarto dia. Ou seja, isso vai ser uma constância na sua vida. O que você está fazendo? Você está fazendo um diário de significado dos sonhos dessa forma porque você quer entender como a sua mente trabalha. Lembra que eu disse lá no começo? A sua mente vai usar um ingrediente para fazer os seus sonhos. Suas memórias. Suas experiências pessoais. O que você fez ou deixou de fazer no passado. As cargas emocionais presentes nessas experiências. Por isso que é importante o comportamento, a ação, o verbo. Você tem um padrão de agir na sua vida. A sua mente tem um padrão de te aconselhar com relação às situações que você vive. Tudo isso vai ser manifesto no sonho. Seja positiva ou negativamente. Tudo vai ser manifesto. Você pode estar se perguntando, mas e os elementos, objetos e arquétipos que aparecem? Eu não sei o significado, como eu faço? Você pode vir aqui no canal Interpretação dos Sonhos. Apareceu um rato? Vai lá na playlist Sonhar com Animais. Na aba de cima tem ali playlist, uma das abas. Dentro dessa playlist tem outras playlists, bem dividido sonho por sonho, na área de que sonhou. Sonhos com animais, sonhar com rato. Estou usando o rato de exemplo aqui desde o começo para ficar mais fácil. Então você vai assistir ali. O que significa sonhar com rato? Faz uma coisa, vai nos comentários. Veja o sonho das outras pessoas sobre sonhar com rato e as respostas que eu dei. O que eu quero que vocês façam? O segredo está na forma como eu falo, na minha interpretação? Não. O segredo está no método que eu criei? Não. O segredo está em conhecer a mente de vocês. As experiências que vocês viveram. Aqui é o segredo. Sonhos são íntimos e pessoais. E deve ser levado em consideração tudo o que vocês viveram. Às vezes, o rato que aparece no sonho pode ter um significado para uma pessoa, mas para você não.
Vou dar um exemplo bem simples. Geralmente, quando nós sonhamos com rato, é sobre um problema superveniente que aconteceu ou vai acontecer em nossas vidas. A nossa mente leva em consideração o fato de que quando um rato entra em nossa casa, nós temos que resolver isso. Às vezes ficamos estressados, nervosos, com medo, então nós temos que tirar esse rato ali para ele não ir na despensa e começar a fazer furinhos e colocar os cocôzinhos ali. Então nós temos que resolver isso. Então por isso que a nossa mente, de uma forma coletiva, entende a presença do rato no sonho como um problema que nós temos que resolver, e nós temos que resolver rápido, para isso não acabar depois se acumulando e trazendo transtornos maiores para nós. Mas pode ser que você tenha vivido uma experiência traumática com um rato no passado, quando era criança. Um rato subiu em você, entrou na sua roupa, um rato te mordeu enquanto dormia. Você acordou com aquele rato ali do lado e, você tem um medo de rato. Você não consegue ver o rato. É uma experiência pessoal sua. E aí, se um rato aparecer no sonho, provavelmente não vai ter o mesmo entendimento, significado coletivo para as outras pessoas, que é um problema superveniente, um problema que nós teremos que resolver. Esse rato no seu sonho pode ser a sua mente trabalhando para superar um trauma antigo. Ainda não superou, e uma das funções da nossa mente durante o sono é equilibrar, calibrar o nosso emocional, nos livrar de cargas negativas. E ela vai estar trabalhando nesse sentido, superar um trauma. Por isso que apareceu o rato. Estão vendo? Não tem nada a ver com o significado que é para a coletividade. É uma experiência pessoal que você teve. Pode ser que, em razão do rato significar um trauma para você, e no momento você está vivendo uma situação traumática que também não conseguiu superar, como a experiência do rato, então a sua mente usa a sua memória para tentar passar o entendimento de que, como você já viveu uma situação assim no passado, envolvendo o rato, e essa situação, por mais que não tenha um rato presente nela, mas é uma situação traumática que você vive hoje, no sentido de superar. E aí esse sonho que você teve envolvendo o rato é sobre superação, e não um problema para resolver, mas uma superação que deve acontecer na sua vida, isso de dentro para fora. Ressignificar algo que você está vivendo e que você não está conseguindo lidar com as cargas emocionais. Um trauma, um dilema. Vocês vão fazer isso todos os dias. Se não lembra o sonho, marca, não lembra, mas antes de dormir é importante. A situação que está chamando a sua atenção no momento. Vocês vão perceber que sempre que vocês estarem fazendo isso todos os dias, vocês vão criando um padrão. Vocês vão vendo que, conforme uma situação que chama a sua atenção no momento, determinados tipos de sonhos vocês vão ter. Principalmente, vocês vão levar em consideração, vocês vão observar isso, o comportamento, a ação, seja de vocês ou de outra pessoa que aparece, ou um animal, ou um objeto, uma força da natureza. O que acontece? Conforme a situação que vocês vivem. Vocês devem fazer isso o ano inteiro. Não se desanimem se no começo vocês não conseguirem entender, é assim mesmo. Precisa-se de tempo, precisa-se de experiência, de trabalho, de sacrifício para fazer esse diário. E é importante que vocês escrevam manualmente, na agenda ou num caderno, não esqueçam de colocar a data. A data é importante para vocês não se perderem. Para vocês sempre verem ali, hoje é da data tal, vou colocar na data tal. E esse padrão de funcionamento da mente, vocês vão se conhecendo. Isso é uma forma de autoconhecimento, de introspecção. Como a mente de vocês trabalha. Os objetos, os elementos, os arquétipos que aparecem ali são iguais para os outros? Não esqueçam, qualquer dúvida com relação aos objetos que aparecem, correm aqui no canal. Sonhei com um prato quebrando, deixa eu lá ver o vídeo. Vão na playlist, sonhar com objetos, sonhar com prato quebrando, deixa eu ver o que significa. Vai lá na agenda, anota, você escreveu, sonhei hoje com um prato quebrando, vocês vão escrever, o prato caiu, tinha algumas pessoas próximas, eu fiquei assustado, acordei. Vem no canal,
assistir o vídeo, ver os comentários ali dos sonhos de outras pessoas, é importante também as respostas que eu dei. Faz uma anotação do lado, sonhar com prato quebrando, segundo o canal Interpretação dos Sonhos, significa isso. Anota e deixa ali. Entendam que o meu entendimento aqui no canal, os vídeos que eu faço, não é lei. Não é lei. Pode mudar. Pode ser que o prato quebrando para você tenha um significado diferente de uma coletividade. Mais uma vez, por quê? Em razão das experiências que você viveu. Geralmente, prato quebrando no sonho são cargas energéticas que estamos no momento com ela e que está causando estresse em nossa vida, nervosismo, irritabilidade. Mas pode ser que um prato quebrando na sua vida, se você, por exemplo, tem uma tradição envolta na cultura grega, seja um momento de felicidade. É comum nos casamentos, nas festas gregas, quebrarem os pratos. Estão vendo como muda? Estão vendo como é difícil? Por isso que eu falo, a minha palavra nos vídeos não é lei. Não é lei. O que eu faço aqui é um pontapé pequenininho para vocês entenderem os sonhos de vocês, como funciona. O importante é o entendimento aqui, ó, de vocês, não o meu, não na minha, no de vocês. Eu tenho minhas experiências pessoais, vocês devem ter as de vocês, vocês têm as de vocês. E isso é importante vocês fazerem para conhecerem como a mente de vocês trabalha. Tem muitos sonhos que vocês vão anotar que são conselhos da sua própria mente com relação a lidar com uma situação que está chamando a sua atenção no momento e que você não sabe o que fazer. E às vezes fazendo isso, vocês vão ver o comportamento, dá para distinguir o que fazer. Por exemplo, aparece uma ponte no seu sonho. E aí no seu sonho você não sabe se atravessa ou não essa ponte. Em um sonho que você teve, você não atravessou. E aí veio uma enxurrada e levou você embora. Isso você anotou num dia. No outro dia, uma mesma situação que te chama a atenção no momento e que envolve uma decisão que precisa tomar. No outro dia você teve outro sonho com ponte. Mas nesse sonho, apesar de estar receoso ou com medo, você atravessou a ponte. E quando você atravessou a ponte, a enxurrada veio e levou só a ponte. E você continuou o seu caminho. O que a sua mente quer dizer? Que você deve tomar a decisão de maneira positiva. Para quê? Para seguir em frente. Por quê? Aí você vai analisar os dois sonhos, aonde você não atravessou a ponte, que representa essa decisão, e ao qual você atravessou. Aonde você não atravessou, a enxurrada levou você. Aonde você atravessou, a enxurrada levou a ponte. Então é para você tomar a decisão, para você seguir adiante. A sua mente trabalhando com você, conforme as experiências que você tem. Mais uma vez, a minha palavra não é lei aqui. O que eu estou fazendo é um modo de vocês, desde o começo, desde o grupo que eu pertencia em outra rede social, a respeito dos sonhos, desde quando eu comecei o canal, aqui é só um pontapé inicial com relação a alguns elementos e com relação às ações que aparecem no sonho, para vocês compreenderem como a mente de vocês trabalha. Prestem atenção que em cada vídeo que eu falo, eu foco no comportamento, nas respostas que eu dou nos comentários dos sonhos que as pessoas colocam, o comportamento, levando em conta a situação que vivem. Tanto que nas diretrizes do canal, quando vocês abrem para comentar, tem lá, diretrizes do canal. Já clicaram ali? Uma das frases das diretrizes do canal é: se tem uma situação que chama atenção no momento, conta para mim. Porque é em cima disso que eu vou trabalhar a interpretação dos sonhos de vocês, tentando compreender um pouquinho como a mente de vocês trabalha. Mas como eu não convivo com vocês, fica mais difícil. Mas se vocês se abrirem um pouquinho para mim, de forma clara, direta, não precisa se alongar muito, fica mais fácil compreender o sonho. E o que vocês vão estar fazendo aqui com relação a esse diário de significado dos sonhos é se abrirem para vocês. É abrirem a mente de vocês para vocês. Como ela trabalha, as ações que ela usa nos sonhos, conforme o quê? A situação que vocês estão vivendo, a situação que mais chama a atenção no momento. Isso é importante. Por isso que esse diário, esse relatório de significado dos sonhos é diferente. Porque antes de dormir vocês têm que escreverem.
E depois de dormirem, quando acordarem e se lembrarem do sonho, vocês vão escrever de novo. E isso todos os dias. E aí vocês vão comparando as situações. E depois comparando os sonhos dos dias. Quando, por exemplo, essa situação findou, essa situação que mais chama a sua atenção, não é mais ela. Ela chegou ao fim, então vocês vão trocar. Então vocês vão trocar. Ah, mas eu não tenho nada no momento. Não tem nada mesmo? Nada? Se você tivesse certeza absoluta que não tem nada no momento que chama a sua atenção, então deixa em branco. Vamos ver o que vai acontecer. Mas mudou a situação? Então você vai fazer no dia lá, agora mudou a situação. Estamos em outra data. Estamos aqui agora no dia 1 de fevereiro. A situação é outra. Então você vai anotar. E vai anotar os sonhos também, levando em consideração tudo o que acontece no sonho. Então, preste atenção, não é simplesmente ir lá no diário dos sonhos, na agenda dos sonhos de vocês e dizer assim, sonhei com relógio. Não é isso. Não é isso. Não serve, não funciona, não adianta. Tem que ser levado em consideração a história do sonho, a ação do sonho, o verbo do sonho, o que acontece. Um relógio? Como assim um relógio? Estava com quem? O que esse relógio representou no sonho? O que você fez com esse relógio? Ou o que a outra pessoa fez com esse relógio? Precisa descrever aqui. E grifar a ação. Isso é muito, muito importante. Vai chegar no final do ano, então vocês vão ter tudo isso escrito. E mais interessante, as situações que vocês viveram no ano e que chamou a atenção de vocês. E não só isso. Os sonhos de acordo com cada situação. E no momento em que vocês forem lendo, vocês vão lembrar como que vocês resolveram essa situação, como vocês superaram essa situação. E aí isso é o mais puro suco, o sumo do autoconhecimento, como a mente trabalha. Mais importante, a mente de vocês, levando em consideração as experiências pessoais e íntimas de vocês. Isso são os nossos sonhos. É por isso que existe o canal aqui Interpretação dos Sonhos, para vocês entenderem desta forma, da forma correta. Por isso nós vamos fazer um diário de significado dos sonhos da forma correta, levando em consideração o que é mais importante, vocês.